O assunto que a gente vem abordando esse mês, eu até acredito que a sabedoria de Deus é tremenda, né? É sempre para instruir outras pessoas. Acredito que os irmãos já estão bem instruídos, mas fala da finalidade dos pastores e mestres reunir a igreja de Cristo em um lugar específico. Às vezes você escuta pessoas dizerem assim, achando que nós confundimos um imóvel como sendo a igreja de Deus. Tem pessoas nos dias de hoje assim, dizendo que o imóvel, que nós achamos, os cristãos, que o imóvel é a igreja. Então nós vamos dar mais uma trabalhada. Eu quero também agradecer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, e pela minha filha também, que na semana passada trouxe uma palavra muito esclarecedora nessa área, e ela se prendeu bem em cima de uma orientação, e eu vou, acredito, fugir um pouco, né, para que a gente fale um pouquinho mais do sentido da igreja, a reunião da igreja. Então eu dou abertura dizendo o seguinte: os pastores e mestres receberam de Cristo a incumbência de pastorear e ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas que quisessem viver eternamente a vida futura e a vida que está por vir, a vida prometida por Deus. Então, eu tenho que carregar em memória que nós fomos incumbidos de ensinar e de pastorear pessoas. É simples assim o entendimento, não é simples o fazer, mas entender é simples. Então, nós já temos aqui uma palavra lá em Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Vamos dar uma olhadinha. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O texto é claro. O povo que estuda, líderes, é lógico, não tem dificuldade de entender que o Senhor está se dirigindo aos líderes que vão sair para fazer um trabalho com pessoas. Então, nós vamos olhar no decorrer disto aqui, nós temos mais uma palavra que nós vamos estar lendo já, que não se trata de um imóvel, né? Seria uma falta de entendimento muito grande eu pensar que eu estaria evangelizando parede, não é? É fácil a gente trazer para uma interpretação lógica e ilógica, não é? Vamos dar mais uma olhada também em João, que já foi passado aqui este texto, né? João 21, versos 15 a 6 a 7, para fortalecer nossa palavra aqui. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, nós vamos buscar entender como isso funciona de uma forma prática, rápida, lógica. O tema nos remete a uma pergunta específica que é sobre a localidade em que este serviço de pastoreio e de ensino deve ser prestado. Esse é o tema. Local. Aonde se deve fazer isso? Então, antes de darmos a resposta a esta pergunta, é importante dizer que evangelizar
e trazer pessoas para Cristo, isso pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito nas ruas, nas casas, em locais de trabalho, pelos meios de comunicação e etc. Por quê? Porque o evangelizar, ele é pessoal. A forma, né, que a gente diz, para modelar, para trazer, o primeiro passo é o evangelismo. Para trazer essa pessoa para a igreja, para então a igreja trabalhar ela. Que a igreja, quando nós estamos falando, é o agregar pessoas sobre pessoas, é o edifício, não o imóvel, alvenaria. Tá? Amém? Estão compreendendo? Amém? Estamos falando de pessoas. Então, a terminologia é que nós temos que estar bem atentos. Então, o evangelista, ele vai ali fora, ele prega numa casa, ele está viajando, em qualquer lugar, ele vai poder ser útil, porque esse é o ministério dele. Ele carrega consigo o evangelho, ele é um evangelho ambulante, andante, que vai contribuir com pessoas para atraí-las e agregá-las ao grupo chamado o corpo de Cristo, né? Simples assim. Pastorear e ensinar a palavra de Deus deve se fazer de forma mais prática e precisa, né? Então também precisamos entender isso, tá? Que o evangelizar, o pastorear, o ensinar, para cada situação existe uma trajetória. A gente tem que saber qual é a trajetória. O meu ministério ele é muito forte na área de evangelização, de rua, não é? Então, eu sei como isso funciona. É mais desgastante, mas você nunca faz uma obra completa. Você deixa sempre o básico no coração da pessoa, mas ela vai sempre precisar de alguém para dar continuidade àquele processo inicial, né? Então, qualquer um evangelista sabe disso. E ele não vai poder formar uma igreja com uma pessoa, 2 pessoas só. Então, a igreja é um pouco mais. Aquilo ali é um trabalho inicial, eu creio que os irmãos estão entendendo. É necessário centralizar as pessoas para facilitar aquele que ensina. Seria muito dificultoso ensinar separadamente as pessoas. As exceções, por causa daqueles que não compreendem as Escrituras, faz-se individualmente. Esse é um outro processo. A pessoa não está compreendendo a Escritura, ela está no meio de um grupo onde está sendo ensinada. Então, ela não está conseguindo captar para facilitar para ela agregar-se bem ao corpo de Cristo, ela precisa ter, então, ensinamentos à parte. À parte. Isso até para outros auxílios que nós vamos ver aqui, que a igreja precisa individualmente também ter os devidos cuidados. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. As execuções, então, por causa daqueles que não compreendem as Escrituras, faz-se individualmente. Da mesma forma, o que pastoreia deve fazê-lo de uma forma facilitada. As exceções surgirão sempre, né? E o pastor designará presbíteros para auxiliá-lo. E aqui tem um exemplo, em casos de doenças, aconselhamento de casais, nos funerais e outros. Se o pastor se sentir sobrecarregado, automaticamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar auxílio, porque ele está ele tem uma função. É igual Pedro falou na reunião, né, onde se reuniram ali para a escolha dos diáconos. Escolhei dentre vós 7 homens cheios de boa reputação, do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar das necessidades da igreja. E nós perseveraremos na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Que isto é fundamental, é a gente saber de Deus se nós estamos indo bem, sempre tomando direção com Deus, para que o rebanho seja saudável. Nós vamos ver isso aqui para frente. É o que faz o rebanho ser saudável, é a nossa comunhão com Ele, é a nossa fala com Ele e Ele para conosco.
nos instruindo, até mesmo os temas que nós trazemos aqui. Os irmãos devem observar que eles arrastam uma série de informações, às vezes poucas palavras que temos como um tema, traz uma profundidade tremenda. A gente vê aqui, às vezes, um mês de 4 semanas, um mês de 5, às vezes os pregadores pregam em cima do mesmo tema, um falando da mesma coisa de forma diferente, acrescentando, isso para vocês verem a profundidade das coisas de Deus, né? Então, Deus já faz proposital até para nós, podemos analisar o tema e o Espírito Santo trazer o que Ele quer que seja passado para o rebanho. Igual agora, coletivamente, vocês estão aprendendo aqui maravilhas, né? Imagina fazendo isso aí, um por um, na casa de cada um. Ficaria praticamente impossível. Vamos dar uma olhada lá em Tiago, capítulo 5, verso 14. Uma das dicas, né, das exceções. Ele faz a pergunta, Tiago, irmão de Jesus, está alguém entre vocês? Vocês quem? A igreja, o corpo. Doente? Chame os presbíteros da igreja. Então, a palavra igreja sempre vão carregar, eu estou falando também porque eu sei que pessoas que está sendo gravado têm esses questionamentos. Então, para tirar esses questionamentos, quando ele então diz, vou voltar ali, está alguém entre vós doente? Essa pessoa está em casa, está doente. Chame os presbíteros da igreja, esses que se reúnem com os mestres, os pastores, etc. E orem, os presbíteros orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a gente já tem o verso 15, que vai dizer que a oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, e ele será restaurado. Não é isso? Então, nós estamos vendo o quê? Um auxílio ao pastorado. Um auxílio ao pastorado que está sendo feito através do pastor que pastoreia e o presbítero que auxilia. Por isso, é necessário presbíteros, evangelistas, pastores, mestres, não importa. Estarmos cheios do Espírito Santo e dotados dos dons espirituais, porque são as ferramentas que vão trazer os benefícios que a igreja precisa. Como fazemos esse clamor aqui, irmão, isso aqui é tremendo. É tremendo. Eu digo, vocês podem dizer assim, mas tremendo como assim? Eu não vejo nada, não é para ver, é para crer. Milagre não acontece porque você vê, você crê, e ele acontece por esse tipo de acompanhamento. Então, quando nós estamos aqui fervorosamente, orando intensamente, com o objetivo, e tem mais um, tem mais dois, tem mais três, tem mais 4, 5, 6, com o mesmo foco, clamando, automaticamente a unção, ela aumenta, porque a unção de um, a unção do outro, a unção do outro, e mais o outro da outra, e a virtude inunda o local, e caso aconteça de alguém estar com algum problema, aquele problema vai ser solucionado, a enfermidade vai desaparecer, e até mesmo uma pessoa que ela está vazia do espírito, que ela está chegando, ela está aprendendo, está começando a entender o que é a igreja, ela começa a se encher. Por quê? Porque ela pode não estar entendendo, mas quando ela está ali glorificando e dizendo amém, louvado seja Deus, Senhor, eu preciso da tua ajuda, me direcione, e automaticamente esta unção que abrange toda a igreja, povo, ela alcança essas pessoas. Tá? É uma questão de entendimento. Então, quando eu falo também que na quinta-feira todos nós devemos estar bem ligados para na hora da oração, a oração ela ser fervorosa, ela ser intencional, você saber o que está fazendo, amém? Estou aproveitando o gancho aqui para aproveitar o momento, porque isso fica gravado e o obreiro vai também compreender isso, né? Da necessidade de chegar, clamar, vir por altar, esconder-se em algum lugar aqui dentro, orar e pedir a Deus que use-o poderosamente, como eu faço pela minha vida, né? A minha oração é: Deus me usa, Deus me dê graça, Senhor, abre a minha visão, me dê discernimento, me ajuda para abençoar o povo e ter uma bênção do Senhor sobre a minha vida também, não é? Quando o apóstolo Paulo, em suas cartas, cita a palavra igreja, ele não está se referindo a uma casa, templo de pedras, tijolos, madeira, como muitos pensam. Ele está se referindo a pessoas que se reúnem, né, num determinado lugar
como dissemos acima. Ele não está, quando Paulo cita a igreja, ele não está falando imóvel. Ele está falando pessoas que estão reunidas em um determinado lugar. Nós vamos ver isso aqui, começando lá em Atos, primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versos 23 e 27. Ao 27, perdão. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, aonde? Igreja, presta atenção. Havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, está se falando de grupos em diversos lugares, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram o imóvel, reuniram a igreja, relataram com grandes coisas, teve que reunir a igreja. Vocês estão percebendo? Eles não foram de casa em casa, tiveram que reunir a igreja. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Que coisa linda, né? Que maravilha, aleluia. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Ali, o finalzinho de Romanos, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está escrevendo a várias pessoas, a diaconisas, a diáconos, aonde a igreja estava localizada, em que local? Cadê vocês? Em que local? Casas. Casas. As pessoas se reuniam ali, em casas. Então, ele passa essa informação aqui, vocês leem aí, Romanos, esse último capítulo que vocês vão ver, coisa linda. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Outra pergunta, só estou calçando bem para a gente poder entender e ficar gravado. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, não separados? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Os irmãos estão percebendo a importância dessa nossa reunião? Amém? Então, quando há uma reunião, ela tem que haver o quê? Um programa. A gente não podemos chegar aqui sem um propósito, sem fazer um roteiro de trabalho. É lógico, deixando ao Espírito Santo fazer o que ele vai achar que deva ser feito. Então, nós temos que estar sensíveis a esse ponto, de saber que nós fizemos preparo para o culto com ordem e com decência, mas o Espírito Santo é quem vai trabalhar o decorrer daquele culto. Glórias, amém? Da mesma forma, o apóstolo João, quando recebe de Deus uma ordem para escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia, Deus está direcionando a orientação àqueles líderes e às pessoas que ali se encontravam, e não no imóvel. Vamos dar uma olhada também nisso, lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 10 e 11. Então, hoje eu estou procurando levar para um outro lado, para vocês também poderem entender, que a Fabiana já fez trouxe uma boa explicação em cima
do assunto, abordando muito bem, né? E os demais também irmãos que pregaram aqui. Vamos lá, Apocalipse. Deixa eu pegar aqui, cadê você? Apocalipse 1, 10 e 11. E ele diz assim: eu fui arrebatado, nós estamos estudando sobre os dons espirituais, em espírito no dia do Senhor. Ele foi levado à frente, né? Para saber de coisas, e etc, etc. O que iria suceder dali para frente até os finais dos dias, que vale para os dias que estamos vivendo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Então ele está falando para enviar a liderança, a carta de cada localidade, e a liderança, então, reunida. As ovelhas seria lida, seria instruída, né? Levaria a igreja a instrução, né? Ela seria passada a instrução para aquela igreja. Então, isso os irmãos aqui já compreendem, não compreendem? Amém? Todos compreendem, mas fica gravado, né? Numa das mensagens que eu trouxe em épocas passadas, até alguém botou lá, falando, né? A igreja não é imóvel, a igreja... Eu falei, meu Deus, numa época dessa, a pessoa ainda confundir, pensar que... será? Não, é lógico, depois eu botei escrito também para ele observar direitinho, dentro da mensagem, que a própria mensagem eu já estava dizendo que a igreja são pessoas, né? Então isso também eu acredito que estará auxiliando muitas pessoas. Não podemos esquecer que a igreja se refere a pessoas. E o seu significado diz isso: pessoas que têm o seu viver diferente daqueles que não se converteram a Cristo. Por isso que leva o nome igreja. O tempo foi passando, e as pessoas acabam, no fim, trazendo a palavra igreja para um outro sentido. Não é? Isso é até bom mesmo, irmão, para que as pessoas assistindo falem: peraí, eu estou indo numa reunião no imóvel. Você tem que olhar a igreja que está ali dentro daquele imóvel e descobrir se o que está dentro daquele imóvel é a igreja. Não se o imóvel é a igreja, se as pessoas são a igreja de Cristo. Dá para compreender? Amém? Você tem que discernir isto dentro das reuniões. Se aquela reunião passou fora da Bíblia, pode contar que tem alguma coisa errada. Se qualquer fora da Bíblia, você pode acreditar que não é o Espírito Santo. Por quê? Oração e palavra. Oração e palavra. A direção ela tem que ser vinda direta da parte de Deus. Eu não posso ficar inventando uma igreja por conta própria. A igreja já está narrada nas Sagradas Escrituras. O modelo dela já está na Escritura. Por isso que nós vamos ver ainda textos aqui que o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo. Timóteo, estuda bastante, porque você é obrigado a saber bem para poder instruir os que não sabem. Então está falando de coletividade, que é a igreja, não é isso? Então se fala de pessoas que vivem uma vida diferenciada das pessoas que vivem lá fora. Então ela tem um padrão, o padrão dela é a Bíblia. O padrão de vida de uma igreja, pessoas, é segundo as Sagradas Escrituras, conforme determinou Cristo. João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui nós estamos vendo uma igreja que vive, ela é igreja porque ela vive nos padrões da palavra de Deus. É como alguém dizia, não, o pastor, a pastora Ana, dizendo, se a pessoa não obedece, o pastor, que as pessoas discernem que ele procura andar dentro da Bíblia,
não vai obedecer a Deus. Se a pessoa não obedecer o pastor, as orientações dadas, os conselhos dados, automaticamente não vai obedecer a Deus. Nem tem como, porque até para entender a caminhada, ela precisa ser instruída por alguém. A gente pode achar, porque você já deve ter visto isso por aí, né? Tanta coisa que hoje até que não se fazem muito comentários sobre isso, não. Mas antigamente eu escutava barbaridade. Louvado seja Deus, porque eu ia para a palavra de Deus buscar base na palavra. Não achava, que delícia. Quando eu encontrava a pessoa e dizia assim, dá para me mostrar onde que está na Bíblia? Não, isso é a minha igreja. Tua igreja como assim? A tua igreja ou a igreja de Cristo? Está fora da Bíblia. Eu gostava de usar cavanhaque, né? E chegou a pessoa a dizer que eu ia para o inferno por causa do cavanhaque. Eu falei, não é possível. Se vai eu, vai o Pai, vai o Filho, vai o Espírito Santo, porque foi Ele que colocou. Eu não criei isso aqui, não é postiço. Eu falei, isso aqui não é postiço. Isso aqui foi Deus que criou, né? Então, tirava o argumento fraco da pessoa. Por quê? Porque ela não tinha onde me derrubar dentro da Bíblia. Porque a regra de fé, como dizia o pastor Dalcio Pinto Teixeira, a nossa regra de fé e prática está na palavra de Deus. Fugiu dali, irmão. Eu uso gravata e paletó e respeito, né, aos irmãos. Como o presbítero João pregou aqui na quinta-feira, de esporte, mas estava vestido decentemente. Concordam? Amém? Glória a Deus por isso. Eu não vou falar outras barbaridades, porque senão vocês vão ficar... E o tempo aqui não é para isso, não é? Então, o Senhor ali, ele diz que aquele que, na verdade, ouve a palavra dele e guarda. Então, o que acontece? Botou para dentro, o Espírito Santo vai trabalhar essa palavra que está dentro do coração e vai agregar ela como tijolinhos na construção que é chamada igreja. Coisa mais linda, né? Veja o que disse Jesus do Espírito Santo. Onde ele habitaria quando fosse enviado pelo Pai. Ele habita aqui, quando você clama, deixa eu dar uma explicação antes da gente ler o texto. Quando a gente faz o clamor aqui, vocês percebem o quê? A virtude, por causa da quantidade de pessoas cristãs, incluindo vocês todos. A gente percebe uma virtude aqui dentro, não é? Essa virtude, ela flui da pessoa do Espírito Santo. Por ela, a pessoa do Espírito Santo habitar em quem? Em nós. É nós. Então, estamos ligados no mundo espiritual com Deus na reunião. Automaticamente você vai ver que o ambiente, com 1, com 2, com 3, com 10, com 100, com 1000, a glória, a Shekhinah de Deus, ela está no ambiente também. Ela passa a estar no ambiente. Mas, na realidade, ela está dentro da gente. Lembra daquela situação, quando a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou na veste? O que passou? Virtude. O poder estava nele, ele é o Criador. Como o poder também está sobre nós. Porque o dono do mundo enviou o Espírito Santo, ele habita em nós. Automaticamente, a unção, ela está na pessoa do Espírito Santo. Então, a virtude também, quando começa a se clamar, a virtude se faz presente dentro do ambiente. É onde acontecem curas, você vê pessoas caírem. Hoje, graças a Deus, aqui a maioria estão libertos, não estão com problemas espirituais amarrados, né? Porque quando começa a clamar, se tiver demônio escondido, a pessoa vai cair mesmo. Sem botar a mão, ela vai cair. Sem botar a mão. Mas o que derruba ela é a unção do Espírito Santo, a virtude que está no ambiente. Então vamos dar uma olhada lá. João 14, verso 17, tá? Quando ele diz da vinda do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê as pessoas que não são cristãs, nem conhece ele, o Espírito Santo, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, também guardem isso nos vossos corações.
O Espírito Santo, ele não vai embora e numa reunião ele volta, como era no princípio lá, quando não os apóstolos, mas os profetas, os reis, os sacerdotes. Então, o Espírito vinha em determinados momentos, porque ele não tinha sido derramado, ele foi profetizado por Joel muitos anos depois, que nos últimos dias, então, ele seria derramado. Então, ele viria após a vitória de Cristo. Ele viria para ficar, já falamos sobre isso, para garantir tudo aquilo que Cristo fez. Então, ele não entra e sai na pessoa. Você está dormindo, o Espírito Santo não dorme. Por isso que ele cuida de você. Alguém tem pesadelo, alguém tem problema no dormir, pede ao Espírito Santo. Orou, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo me proteja a minha noite, o meu descanso, porque ele habita em cada um de nós. Glória a Deus por isso. Então o Senhor disse isso, que a pessoa lá de fora não tem, mas nós temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma isto ao referir-se ao corpo do homem que pertence a Cristo. O apóstolo também vai dizer, não com as mesmas palavras que o Cristo falou, nosso Senhor, mas ele vai afirmar que o nosso corpo é a habitação do Senhor, do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versos 21 e 22. 20, 21 e 22. Ele está falando agora da igreja. Não preciso falar mais de imóvel não, né? Amém? Não da localidade aqui. Edificados, construídos, pessoas, sobre o fundamento de quem? De quem? Dos apóstolos. Então não podemos fugir dos ensinamentos dos apóstolos. E dos quais? Do Primeiro Testamento. Porque o cumprimento do Primeiro Testamento cai dentro do Segundo. Não vamos falar também, mas a gente sabe que o Primeiro Testamento veio até chegar ao Segundo Testamento, onde vem o cumprir-se em Cristo, apóstolos e outros, derramamento do Espírito Santo e tal. Então, os profetas de lá, é lógico que eles estão conectados do lado de cá. Quem está estudando de manhã está entendendo bem sobre isso. O apostolado, não no nível de Paulo, nem dos 12, né, nem de Barnabé, porque é um apóstolo, né, está escrito lá em Atos capítulo 14, verso 14, que Paulo e Barnabé eram apóstolos, e hoje aquela escalinha, ela não foi cancelada, porque é necessário ter pessoa de um nível, né, de entendimento para poder coordenar a igreja organizada, bem distribuída nos seus trabalhos. Então, continuando ali, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ele é a partida de tudo, no qual Cristo, todo o edifício, a igreja, bem ajustado nele, cresce para templo santo, morada no Senhor, ou do Senhor, no qual também vós, falando da igreja em Cristo, no qual Cristo também, vós, juntamente sois coletivamente edificados para a morada de Deus no... Eita Deus, aleluia! No Espírito. Entenderam? Então vocês nunca estão sozinhos, irmão. A importância da gente ter essa fé. E a reunião coletiva aqui, ela é fundamental, sim. Faz-se necessário, sim, escolhermos locais apropriados para reunirmos a igreja, o povo de Cristo, para ensiná-lo e pastoreá-lo com mais rapidez, né? Com mais eficácia e com menos desgaste para os líderes e mestres da palavra de Deus. Então, é necessário para não desgastar os ensinadores, os professores, os pastores.
Muito mais fácil, não é verdade? A gente aqui, 2 horas. Com Pedro, os outros lá, era um pouco mais de tempo, né? Mas nós somos 2 horas ensinando, instruindo. Vocês vão para casa instruídos. Imaginamos se fosse um por um, não haveria possibilidade. Não haveria possibilidade. Seria muito difícil a gente trabalhar de casa em casa, pastoreando e também ensinando. Eu não consigo, na minha cabeça aqui, ficaria... eu não chegaria a um denominador comum na minha memória. Como que eu faria para cuidar de... Vamos botar por baixo, 100 pessoas. Um pastor e um mestre. Para cuidar de 100 pessoas de casa em casa. Irmão, a pessoa morreria de desgaste. Então, assim, coletivamente, é muito melhor. Você marca o horário, olha, tal hora nós temos a escola de liderança. Então, o grupo vem, prepara seu alimento para todos, tem dúvida, eu estou com dúvida, perguntou, instruiu, tirou a dúvida de um talvez fosse a do outro, não fosse a do outro, mas não importa. E o que fez-se? Tirou a dúvida de todo mundo. À noite, o culto, o que é o culto? Também com o objetivo de cantar, de louvar, de orar, de passar entendimento da palavra. Os irmãos saem alimentados e qualquer dúvida manda um zap. Irmão, pastor, eu não entendi isso, como é que é aquilo, como é que eu faço? Isso aqui é pecado, não é? Hoje ainda tem essa facilidade, então eu não preciso usar o presbítero para lá na casa da pessoa, até um zap já facilita para as pessoas, não é? Então, se faz necessário, sim, a escolha de um local apropriado para reunirmos a igreja, o povo de Cristo, para ensiná-los. Nós vamos dar uma olhada aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 13 a 16. Ele está instruindo, Timóteo era pastor, ele era evangelista, ele tinha uma responsabilidade delegada por Paulo. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, me ajude, me calce, faça o que eu estou te pedindo. Irmãos, desculpa essas interrupções, porque eu trago para mim isto. Sempre, eu gostaria muito que os obreiros atentassem para isso, porque vocês vão crescer muito, se atentarem para a palavra, porque um ajuda o outro, um obreiro ajuda o outro. A gente cresce junto e não nos desgastamos individualmente, pessoalmente, mas porque dividimos as tarefas. Concordam? Amém? Então ele está orientando a Timóteo a estudar, a meditar bastante, até que ele fosse. E exortar, orientar, observar a igreja, que esse é o papel nosso. Vamos lá? Não despreze, não ignore, não abandone, eu vou fazer minhas colocações aqui também, o dom que é em ti. Eu preciso observar os dons que estão na igreja, está em mim. Isso também é importante, dizer, meu irmão, não menospreze, não abandone o que Deus te deu. Olha o dom que Deus te deu. Siga isso. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia de quem? Paulo diz também que por ele também, né? E pela imposição dele, das mãos dele. Com a imposição das mãos do presbitério. Então havia um reconhecimento, mas depois também existe uma passagem que ele fala, né? Que também ele impôs as mãos sobre ele e tal. 2 Timóteo, capítulo... Já cheguei no 16, meu neto? Acho que não, né? Desculpa. Medita estas coisas... Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento aonde seja manifesto a todos. Eu vou lendo e vou fazendo as perguntas para mim, quando eu estou lendo. Então isso é para a igreja. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que é a disciplina. Doutrina aqui não é ter barba ou não ter barba, irmão. Tem pessoa que nasceu com o rosto liso, mas não é isso. A doutrina, a disciplina, vestimenta com pudor, tudo que a Bíblia diz. Não vou ficar falando aqui picadinho, não, porque vocês têm Bíblia também, e a gente sabe como a gente deve se portar, se pôr aqui dentro, ali fora, no trabalho, em qualquer lugar.
a decência, tanto para o homem quanto para a mulher. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, não desfaleça, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, então há um perigo da pessoa não ser salva se vacilar em relação à palavra, como aos que te ouvem. Né? Então, bendito seja o Senhor. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Mais um pouquinho. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade, fruto do Espírito, né? Longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não receberão, sofrerão, passarão pela sã doutrina, não terão ela em si, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Então, cuidado com o que você assiste, analisa tudo, compare com a palavra de Deus. Então, a finalidade dos pastores e mestres reunir a igreja num lugar específico é exatamente para a facilidade, tanto para o mestre quanto para o pastor, e para que essa igreja ela cresça conforme todos os textos que nós lemos aqui, edificada, cheia do Espírito Santo de Deus. Concordam? Amém? Quero deixar essa palavra com vocês, que igreja não é alvenaria, não é um imóvel, mas somos cada um de nós. E quão bom é que nós estejamos aqui, não é verdade? Sentados, ouvindo a palavra, glorificando o nome do Senhor. E as palmas glorificam a Deus. Tá? Esse é o objetivo para o dia de hoje.